Você já se viu em situações onde se perdeu em um mar interminável de notificações? Mergulhando profundamente nas redes sociais ou talvez buscando um doce adicional ali com mais frequência do que gostaria ou que estava acostumado a buscar? Se você consegue se identificar com isso, então é possível que tenha interesse nesse vídeo que trata da prática da desintoxicação de dopamina, que vai te ajudar a se livrar desses maus hábitos. Mas afinal, o que é exatamente isso? Como é realizado? Quais resultados podemos esperar? É sobre isso o vídeo de hoje. A prática da desintoxicação de dopamina tem ganhado considerável atenção recentemente, sobretudo na plataforma TikTok, e seus adeptos sugerem adotar uma pausa nas atividades que estimulam a liberação de dopamina. Mas antes de começar a explicar o porquê da plataforma TikTok, a plataforma TikTok é a maior plataforma de rede social e que mais estimula a liberação de dopamina. Por quê? Os seus vídeos curtos que eles trouxeram aqui para o Brasil, esse modelo que eles trouxeram para o Brasil, tem viciado muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças e até mesmo idosos estão ficando viciados no TikTok. O Instagram passou a usar também esse modelo de vídeos curtos, mas que começaram a trazer muitos problemas e que ganharam muita visão, né? Há pouco tempo, recentemente. Só que não é só isso que causa a liberação da dopamina. Muitas coisas causam a liberação de dopamina e muitas delas excessiva. E algumas dessas atividades incluem a utilização das mídias sociais, obviamente, leituras de e-mails, trocas de mensagens, maratonas de programas de streaming e o consumo excessivo de açúcar. A ideia fundamental da desintoxicação de dopamina é que o engajamento em tais atividades resulta na liberação de dopamina, o que pode incentivar comportamentos compulsivos ou uma dependência psicológica da sensação de prazer associada a essas ações. Assim, ao interromper temporariamente essas atividades, é possível quebrar esse ciclo e promover uma melhoria do bem-estar mental. Essa essência é subjacente a esse conceito. Entretanto, vale questionar: essa prática possui uma fundamentação real? A resposta é sim e não. Há benefícios em adotar uma pausa nas atividades nas quais se engaja de forma compulsiva, especialmente se você sente que está perdendo o controle sobre esses comportamentos. Contudo, é importante entender que não é possível efetivamente desintoxicar ou eliminar a produção de dopamina no seu cérebro. Ao interromper essas ações por vários dias, não ocorre uma diminuição na produção de dopamina, conforme o nome dessa prática sugere. O funcionamento cerebral é muito mais complexo que isso. A dopamina é um neurotransmissor, um mensageiro químico que desempenha importantes funções no cérebro. A dopamina desempenha múltiplos papéis de grande importância no funcionamento tanto do seu cérebro quanto do seu corpo. Frequentemente associamos como uma substância química produzida pelo cérebro, mas também é sintetizada por outros órgãos, incluindo os rins, as glândulas suprarrenais e o intestino. No entanto, para o foco de hoje, discutiremos o seu impacto no cérebro. A dopamina desempenha inúmeros papéis, sendo dois dos principais relacionados à recompensa e à motivação. O termo recompensa refere-se ao processo de fortalecimento do comportamento devido à experiência de resultados positivos. Pode ser comparado à sensação de torcida em um evento esportivo ou alguém que dança ou faz rap e recebe aplausos de incentivo para continuar. A dopamina age de maneira similar quando você vivencia algo prazeroso, como saborear um doce delicioso ou assistir um vídeo extremamente engraçado. A dopamina é liberada transmitindo uma mensagem: sim, isso é ótimo, repita a experiência. A dopamina auxilia na formação de hábitos, permitindo que você execute ações de maneira quase que automática, sem demandar esforço significativo. Além disso, desempenha um papel crucial na motivação, impulsionando o desejo e a vontade de realizar determinadas tarefas. Pessoas que sofrem de depressão ou TDAH frequentemente apresentam diminuição na produção de dopamina, o que pode dificultar a motivação para a realização de atividades. O sistema de recompensa, porém, possui uma natureza ambivalente. Embora possa promover comportamentos benéficos como aprendizado, criatividade e persistência, também pode contribuir para formações de hábitos prejudiciais ou viciosos, ao buscarmos repetidamente recompensas em substâncias ou atividades nocivas. Essa é a origem de detox de dopamina, que busca interromper padrões e comportamentos compulsivos que prejudicam a saúde mental. Pessoas que se submetem a uma desintoxicação de dopamina buscam afastar os estímulos diários, como as redes sociais, açúcar
ou compras compulsivas, substituindo-os por ações menos compulsivas e escolhas de estilos de vida mais saudáveis. Esse período de abstinência pode variar de algumas horas a vários dias. O conceito de jejum de dopamina ou desintoxicação de dopamina foi introduzido pelo Dr. Cameron Seppa, psicólogo e professor adjunto na Universidade da Califórnia, São Francisco. Ele também atua como coach para executivos de alto escalão no Vale do Silício. Com o objetivo de reduzir o estresse, ele orienta seus clientes a diminuir a superestimulação proveniente de fatores como notificações de telefone, mensagens de texto ou alerta das redes sociais, os quais ele denomina como ataques rápidos de dopamina. Essas atividades reforçam comportamentos que distraem. Portanto, o jejum ou desintoxicação consiste em fazer uma pausa dessas atividades rápidas, possibilitando que você se concentre nas questões mais adaptáveis e reduza a sobrecarga mental. Seu corpo naturalmente produz dopamina, independente de que você esteja exposto. É importante lembrar que a dopamina é necessária para a motivação, para o aprendizado, movimento e outras funções corporais essenciais. Assim, uma forma mais eficaz de abordar a desintoxicação de dopamina pode ser um desligamento digital. Pesquisa recente tem demonstrado que o uso excessivo de smartphone impacta negativamente na saúde mental e ocular, especialmente ao manter o telefone muito próximos aos olhos. Muitos estudos têm explorado os efeitos prejudiciais para os adolescentes, relacionados à superestimulação e à criação de uma imagem corporal negativa devido a expectativas irreais das redes sociais. Esta mensagem visa ressaltar que, embora não esteja realizando uma desintoxicação completa de dopamina, uma vez que o corpo ainda produz outras razões e atividades prazerosas, reduzir a exposição digital ou, se necessário, diminuir atividades que absorvem, como o consumo de açúcar, jogos de azar ou compras compulsivas, pode ser altamente benéfico para a sua saúde mental. Essas ações auxiliam a diminuir a tensão, a dispersão mental e a proporcionar uma clareza mental renovada, possivelmente promovendo até mesmo um sentimento de contentamento. Os benefícios dependem da influência dos comportamentos em sua vida, mas, de forma geral, a superestimulação, mesmo que prazerosa, pode sobrecarregar a mente e elevar um estado maior de agitação. Você precisa de momentos de descanso mental. Quanto à duração do jejum, pode variar, desde alguns dias até mesmo uma pausa de uma semana para aliviar como você se sente. Quais são as alternativas para ocupar esse espaço? Aqui estão algumas sugestões. Experimente praticar a atenção plena, utilizando todos os seus sentidos para observar o que está acontecendo ao seu redor no momento. Isso não exige que você fique imóvel. Por exemplo, ao lavar roupas, perceba as diferentes texturas do tecido, o aroma do sabão e os sons presentes no ambiente enquanto coloca as roupas na máquina. São detalhes frequentemente negligenciados durante essas atividades, mas absorvê-los aprofunda a experiência do momento presente e reduz preocupações e ruminações sobre o passado ou o futuro. Você também pode aproveitar o tempo adicional para se envolver em atividades tranquilas e que demandem pouco esforço mental, como resolver quebra-cabeças ou colorir. Além disso, é possível se conectar com alguém pessoalmente. Durante a conversa, preste atenção cuidadosa ao que a pessoa está dizendo. Ouça de maneira tão atenta como se estivesse planejando transcrever uma conversa. De tempos em tempos, repita parte do que eles expressam para assegurar que você compreendeu corretamente. Isso pode se manifestar como frases de tipo sim, entendi corretamente, ou então, você está querendo dizer que, ou ainda, se eu compreendi bem, você fez isso, sendo esse último uma síntese de conteúdo que acabaram de compartilhar. Esse tipo de escuta atenta torna você mais presente durante um diálogo. Agradeço por ter acompanhado o vídeo de hoje e espero vê-lo na próxima oportunidade. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse vídeo é um simples resumo sobre dopamina e o que você pode fazer para mudar essas superestimulações de dentro do seu cérebro e ajudar você a ser um ser humano melhor e estar mais presente no seu dia a dia com menos ansiedade e com mais clareza mental. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e um abraço.